Se o seu filho tem atraso de fala, com certeza ele é autista. Mas calma lá, gente. Essa foi uma das frases que eu mais ouvi quando eu relatei que meu filho teve atraso de fala aos 2 aninhos de idade. Mas não é bem por aí. Olá, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tamilis, mais conhecida e chamada por Tami. Sou mamãe de primeira viagem do Miguel Ângelo, de apenas 4 aninhos, e compartilho nossa rotina lá nas outras redes sociais. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o atraso de fala que meu filho teve aos 2 anos de idade. Para começar, seu filho ter atraso de fala não necessariamente significa que ele seja autista. Para uma criança ser diagnosticada com autismo, gente, é preciso uma série de exames, é preciso um acompanhamento profissional e é preciso apresentar outros sinais também que vai definir ali o autismo naquela criança. Meu filho, no caso, teve atraso de fala e tem seletividade alimentar. São 2 características, geralmente, que ocorrem sim com as crianças autistas, mas no caso dele foi descartada essa possibilidade pelos médicos que atenderam ele. Sobre a seletividade, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo o que aconteceu, como nós descobrimos, como estamos tratando. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, mas hoje nós vamos falar sobre o atraso de fala. E a pergunta que eu mais recebo é como a gente percebeu que Miguel tinha atraso de fala e qual foi a idade. Pra falar a verdade, desde quando Miguel era mais novinho, tinha 8, 9 meses por aí, pela comparação com outras crianças, eu sei que não é legal a gente comparar nosso filho com outras crianças, porque cada criança tem um desenvolvimento diferente, mas acaba que nossa preocupação e nossa cabeça de mãe faz isso mesmo sem querer. Então eu comparava Miguel com outras crianças da idade dele, né, e percebia que ele não estava se expressando tão bem para a idade quanto as outras crianças. Claro que uma criança de 8, 9 meses não necessariamente precisa estar falando, mas eu percebi que alguns sons outras crianças conseguiam se expressar melhor e Miguel ainda não. Fala assim, vovó. Vovó. Oh, meu Deus. Fala vovó. Vovó. Fala aí. Cacaca. O que é isso aqui? Cacaca. Coca. Cacaca. Como é que fala? Sexta. Cesta. De novo, vá. Joga. Porém, como ainda era muito novinho, né, e pra gente diagnosticar atraso de fala é pra lá pros 2 anos de idade, então eu não fiz absolutamente nada, só fiquei mesmo observando todo o comportamento dele, o desenvolvimento dele. E, gente, foi enfim quando ele completou 2 aninhos de idade, a gente começou de fato a observar que tinha alguma coisa de diferente ali na fala dele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma pesquisada no Google mesmo ali, por alto, sobre a questão do atraso de fala, e eu vi que uma criança com 2 anos de idade, geralmente, já é para estar falando de 50 a 300 palavras ou mais. E Miguel não falava nem perto disso. Sem contar que nessa idade a criança também já está formando pequenas frases com 2 palavras. Por exemplo, quer água, quer mais, coisa que Miguel também ainda não estava fazendo. Ele falava muitas palavrinhas soltas e algumas palavrinhas ainda bem emboladas. Então, para que você consiga observar melhor a sua criança aí na sua casa também, as primeiras coisas que você tem que ver é se ela está falando menos de 50 palavras, se ela não está formando pequenas frases com 2 palavras ou mais, ela não está conseguindo reconhecer e pronunciar alguns objetos ou nome de pessoas do dia a dia, e se ela tem pouco interesse de se comunicar e acaba sempre optando por apontar o que ela quer. Esse último Miguel não tinha, ele tinha vontade de se comunicar, mas não se expressava muito bem. Então, meu marido e eu vimos que aquilo ali não era normal para a idade dele e resolvemos, por causa disso, levar na fono. Gente, foi dito e certo. Quando ele tinha 2 aninhos, acho que 2 anos e 2 meses por aí, não foi 2 anos exatos, mas nós levamos ele na fono e já na primeira consulta, ela falou sim que ele tinha um atraso de fala, conversou bastante com a gente, deu uma analisada em algumas palavrinhas que ele estava falando, colocou alguns objetos para ele identificar, para observar como que ele pronunciava. E falou que precisávamos retornar para uma avaliação melhor com ele. E foi nessa segunda consulta que ela realmente conseguiu estabelecer um diagnóstico e Miguel não tinha só atraso de fala, como também tinha transtorno motor. Qual a diferença de atraso de fala e transtorno motor? Basicamente, o atraso de fala é quando a criança começa a falar mais tarde, tem um atraso de fato ali, quando ela tem um vocabulário menor do que o esperado, ou tem uma dificuldade ou um leve atraso na compreensão da linguagem. E o transtorno motor tem mais a ver com o planejamento, a programação e a execução dos movimentos necessários para produzir a fala. E o que seria isso? Dificuldade em coordenar os movimentos da fala, pronunciar a mesma palavra em formas diferentes em diferentes momentos e alterações no ritmo ou na entonação da fala. A criança sabe o que falar ali na cabecinha dela, mas ela tem dificuldade de produzir os sons corretamente. No caso de Miguel, também foi analisado o freio da língua para ver se haveria necessidade de fazer aquela cirurgia que corta um pedacinho ali para poder esticar e alongar mais a língua, porque às vezes isso
é o que dificulta a criança de formar algumas sílabas, pronunciar algumas letras, mas graças a Deus Miguel não precisou fazer essa cirurgia. Então nós ficamos um pouco assustados, sim, ficamos um pouco com medo, sim, mas a fono dele nos tranquilizou e disse que, no caso de Miguel, ele não ia à creche, ele não ia à escola, eu só iria colocar ele na escola com 4 anos de idade e ele sempre conviveu comigo e com o pai dele. No máximo ali, a avó, o avô, um tio, uma tia, mas não tinha convívio social com outras crianças ou muita gente. Isso dificulta muito a questão da fala. Então, a primeira dica que ela nos deu é de colocar Miguel em algum lugar, mesmo que não fosse creche, porque a gente não queria, mas em algum espaço de brincar, algum espaço que tivesse outras crianças, para que ele conseguisse ter aproximação com a comunicação de outras crianças e acabar imitando as outras crianças. Isso ajuda demais a estimular a fala. Ela sugeriu pra gente, na época, uma casa de brincar que tem aqui na minha cidade, em Salvador, que, muito diferente da escola, você leva a criança em um determinado horário ou no dia que você escolher. A criança fica lá somente para brincar com outras crianças, com outros coleguinhas. Claro que tem ali, não professores, mas tem os mentores ali, os cuidadores, né, que tomam conta das crianças ali. E elas fazem atividades como plantar, pintar, um monte de atividade focada muito no convívio social. Então ela indicou essa casa de brincar pra gente, nós fomos atrás, colocamos Miguel lá algumas vezes para que ele tivesse contato com outras crianças, para melhorar a questão do atraso de fala. Agora, sobre o transtorno motor, é algo muito mais delicado, porque no caso nós teríamos que fazer vários exercícios com Miguel. Porque como se tratava de musculatura, como se tratava de corrigir a pronúncia das palavras, a gente precisava treinar. E foi aí que ela passou vários exercícios pra gente fazer em casa, fez também vários exercícios com ele lá no próprio consultório. Com o tempo, ele foi melhorando. Por exemplo, logo quando a gente levou ele na consulta, algumas palavras que ele falava errado era cama, ele trocava por pama. Papai, ele falava tatai. Então ele sabia o que falar, ele sabia o que significava, ele sabia a palavra, mas ele trocava ali algumas letras, né, alguns fonemas, algumas sílabas. E ela ensinou pra gente alguns movimentos. Por exemplo, toda vez que ele falar pama, a gente teria que fazer esse movimento com ele. Cama, cama. Carro. Carro. Muito bem, de novo. Carro. 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 Bagulho. Cá. Cá. Carro. Muito bem. Porque esse movimento vai forçar a criança a lembrar, toda vez que ela falar essa palavra errada, ela lembrar de tentar corrigir. Claro que no começo ela vai errar ainda um pouquinho, mas aos poucos ela vai aprendendo. Então toda vez que Miguel falava pama, a gente ensinava ele a falar cama, pra dentro. Ela também pediu para que eu pegasse todas as palavrinhas que Miguel falava errado, pesquisasse as figuras na internet, imprimisse, para eu ter em casa e todos os dias treinar com ele. Gente, eram todos os dias. Eu peguei uns cardzinhos e eu sentava com ele e mostrava, ia passando assim, ele falava, repetia, falava errado, eu corrigia. E todos os dias eu ia mostrando as figuras para ele e ele ia repetindo até que um dia ele começou a acertar a palavra. Capa. Muito bem. Papel. Comer, muito bem. E aqui, agora esse aqui? Cavalo. Cavalo. Cueca. Muito bem. Casa. Então era cueca, café, cama, camisa, várias palavrinhas que ele tinha ali uma dificuldade, a gente treinava todos os dias. Então é uma questão de treino, é uma questão de prática, é uma questão de repetição. E quando ele começou a acertar toda aquela sequência de palavras que eu tinha separado, eu deixava elas um pouco de lado e ia para novas palavras que ele estava falando errado, até que ele corrigisse o máximo de palavras possíveis. E, consequentemente, corrigindo uma palavra, ele já acertava a outra. Por exemplo, se ele aprendeu a falar cama, ele vai conseguir falar camisa, porque também usa o can. Foi a partir daí que eu criei bastante interesse de fazer esse tipo de exercício, fazer esse tipo de atividade com o Miguel. Fui em busca de um canal do YouTube que ensina vários exercícios para melhorar a fala. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Um que eu gosto muito é Fono Friends, que é uns esquilinhos que ensina a fazer vários movimentos de articulação com a língua, com os lábios, com a boca, para estimular a fala. Também por conta disso, já até comentei aqui com vocês que isso foi um incentivo a mais para eu desenvolver o meu e-book de atividades infantis para crianças de 0 a 4 anos. Lá no e-book, gente, eu coloco todas as atividades que eu faço com o Miguel, desde a coordenação motora, bilateralidade, alfabetização, e eu encaixei também vários exercícios para fala, porque eu vi que era uma procura de muitas mães, era uma dificuldade de muitas mães. Claro que eu não sou médica, não sou fono, não sou profissional, mas eu sou a mãe de uma criança que teve atraso de fala e transtorno motor. Peguei todas as dicas que a fono dele me passou, eu testei em casa e vi que realmente funcionou. Pesquisei também vários exercícios pela internet, treinei com o Miguel em casa. Quando eu vi que aquele exercício estava tendo muito efeito, eu colocava no meu e-book. Tudo isso eu fiz um conteúdo para vocês, para que pudesse ajudar outras mães. Porque assim, gente, é importante vocês levarem seu filho na fono, é muito importante. Vocês terem o diagnóstico, vocês terem o acompanhamento. Mas, como eu falei, a maioria dos exercícios que a fono nos passou foi para fazer em casa. Então não espere milagres,
só do médico do seu filho. Em relação a esse tipo de coisa, boa parte precisa ser trabalhada também em casa, precisa ser trabalhada no dia a dia, você ali com a criança. Então eu fiz esse e-book para poder ajudar essa parte. A criança vai para consulta, mas você também pode ir acelerando tudo isso em casa, que seu filho vai ter uma melhora muito mais rápida e muito mais significativa se você adaptar isso na sua rotina. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link do meu e-book também aqui na descrição, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E claro que eu vou deixar aqui nesse vídeo algumas dicas que você já pode fazer em casa com seu filho. Basicamente, para produzir os sons da fala, nós precisamos utilizar toda a musculatura da nossa boca, da nossa mandíbula, inclusive a língua. Então, a língua é essencial para a criança conseguir pronunciar as palavras corretas, tá? Um dos exercícios simples que eu mais usei é você incentivar a sua criança a colocar a língua para cima, para baixo, para um lado, para o outro e fazer um círculo com a língua. Vamos fazer os exercícios que a médica ensinou? Ele já tá fazendo. Língua, ó, olha pra mãe. Língua no nariz, língua no nariz. Lá em cima, lá em cima. Agora assim, ó. Pra um lado e pro outro. Agora sim. Se sua criança não conseguir colocar a língua no céu da boca, uma dica que eu usei e super funcionou foi colocar um pouquinho de leite em pó no céu da boca da criança. Vocês sabem que quando a gente vai comer leite em pó, ele gruda no céu da boca e fica difícil até da gente tirar, né? Você vai colocar um pouquinho de leite em pó no céu da boca da criança e vai pedir pra ela tentar tirar com a língua. Isso que ela tenta tirar esse leite em pó, que é super difícil de sair, ela vai levando a língua no céu da boca várias e várias e várias vezes. Resultado disso, que ela vai fortalecer a língua, ela vai alongar a língua e encostar a língua no céu da boca ajuda a pronunciar vários sons, como, por exemplo, a letra L, que muitas crianças têm dificuldade, inclusive era dificuldade também de Miguel. E por último, a outra dica muito importante de exercício para estimular a fala é o sopro. O sopro também ajuda demais. Então, o que você pode fazer para ajudar sua criança a fortalecer essa musculatura? Então, coisas do seu dia a dia simples, como assoprar o apito, fazer bolhas de sabão, encher uma bexiga, tocar flauta, assoprar a língua de sogra. Claro que tudo de forma lúdica, de forma divertida, que a criança vai ter interesse ali em executar. E, além dela estar brincando, ela vai estar estimulando demais esses músculos da fala. Então foi isso, gente. Queria compartilhar minha experiência com vocês. Queria compartilhar também essas dicas aqui com vocês. Espero que possa ter ajudado, nem que seja um pouquinho aí na sua casa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos para não perder a notificação dos próximos vídeos. E foi isso. Um beijo e até o próximo.